Olá pessoal, eu me chamo Caio e estarei agora apresentando um trabalho referente à disciplina de otimização de sistemas. O meu tema foi o Blending 2. Nas referências, para quem quiser posteriormente estar fazendo esse problema ou mesmo olhando, está como Food Manufacturing, tanto o Food Manufacturing 1 quanto o Food Manufacturing 2. Estarei aqui enunciando o problema, fazendo a formulação que resolve este problema e depois rodando o problema no programa do IBM Cplex. E farei também a explicação da solução dada pelo software com a função objetivo e as variáveis de decisão, explicando etapa por etapa. Vamos lá. O enunciado nos fala que para a fabricação de um alimento são refinados dois tipos de óleos brutos, sendo ele os óleos vegetais e os óleos não vegetais. Os óleos vegetais apresentam as categorias VEG1, VEG2 e os óleos não vegetais as categorias OE1, OE2 e OE3. Nessa tabela podemos ver os preços dos diferentes tipos de óleos brutos nos meses de janeiro a junho, que serão os meses analisados. Também é importante dizer que o óleo refinado, que será o produto final, é vendido por um preço já estabelecido de 150 libras esterlinas por tonelada, e também que não há perdas no processo de refino. Essa observação ela é muito importante e veremos mais adiante quando falarmos das restrições. No enunciado também nos fala que há limites existentes, e dois deles são de produção. Um nos fala que o óleo vegetal tem refinamento máximo de 200 toneladas por mês e o outro fala que o óleo não vegetal tem refinamento máximo de 250 toneladas por mês. Alguns também são os limites de estoque. E o problema nos diz que é possível armazenar até 1.000 toneladas de cada óleo bruto a um custo de 5 libras por tonelada por mês, porém que não é possível armazenar óleos refinados ou produto final. Esse é outro limite existente no problema. E, por último, outro limite existente no quesito estoque nos fala que em janeiro havia 500 toneladas de cada tipo de óleo bruto armazenado, e essa quantidade deve se manter até o final do horizonte de planejamento, ou seja, junho pelo problema. Também vamos ver que há limites existentes para a dureza, que nos diz que há uma restrição tecnológica de dureza no produto final, em que seu valor deve estar entre 3 e 6. Já as durezas dos óleos brutos, que estamos falando desde o começo, são apresentadas na tabela abaixo. Também há condições extras, e elas nos falam que a primeira condição extra nos fala que o alimento nunca pode ser composto por mais de 3 óleos por mês. A segunda nos fala que se um óleo for utilizado em um mês, pelo menos 20 toneladas desse óleo devem ser utilizadas. E a terceira nos fala que se VEG1 ou VEG2 for utilizado em um mês, OE3 também deve ser utilizado. Agora terminamos o enunciado e vamos para a formulação do problema. É importante ressaltar na formulação que antes mesmo da gente apresentar as variáveis, que estaremos trabalhando um problema de multiperíodo. Por quê? Porque ele permite a armazenagem do óleo bruto. Caso esse problema não permitisse, estaremos falando de um problema de período único. Mas como não estamos falando de um problema multiperíodo, E agora vamos falar das variáveis, né? Inicialmente, é importante dizer que a cada mês deve-se distinguir as quantidades de cada óleo bruto comprado, usado e armazenado. E essas quantidades serão expressas pelas seguintes variáveis. Vamos lá. As variáveis que eu estou falando são a variável de compra, ou buy em inglês, que está representada por B, o nome do óleo, e também estará seguida de um número, que representará o mês. Uso ou use representada por U, o nome do óleo, e também um número, representante do mês, e assim sucessivamente. Estaremos também falando de estoque ou storage, representado por S, nome do óleo, e um número representando o mês. Também teremos nesse problema as variáveis P, que é a quantidade produzida no mês,
representa a quantidade produzida em cada um dos meses do intervalo, o intervalo de janeiro a junho, como eu já havia falado. E, portanto, teremos M, que aí sim são os intervalos dos meses de janeiro a junho, e vai variar de 1 a 6. J, que são os tipos de óleos brutos disponíveis, que aí vai variar de 1 a 5, porque é VEG1, VEG2, OI1, OI2 e OI3. E, por fim, também teremos a variável int_use, que é uma variável booleana que irá assumir o valor de 1 se o óleo J for usado no mês M e 0 caso contrário. Ela será uma variável que indicará para a gente o uso do óleo ou não. Dadas as variáveis, o problema ele nos fala que ele tem o objetivo de maximizar os lucros dessa empresa e que desta forma, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar como devemos proceder na compra e fabricação dos produtos visando o maior lucro possível. E como sabemos que lucro é igual a receitas menos gastos, está aí a fórmula, né, de maximização do somatório de M variando de 1 a 6, que são os meses, de receitas menos gastos, que é a fórmula de lucro. Vale ressaltar que as receitas estão ligadas diretamente à quantidade produzida de produto final e os gastos à compra do óleo bruto e o custo de estocagem. Assim, analisando o mês de janeiro como exemplo, temos que os gastos são dados pelo preço de cada tipo de óleo, que é essa primeira equação embaixo de gastos, embaixo de estocagem, que vai ser o preço de cada tipo de óleo bruto multiplicado pela quantidade comprada no mês de janeiro. E outro gasto, que é a equação de baixo, é o gasto com a estocagem, que provém do custo de estocagem, definido como sendo de 5 libras, por isso esse 5, multiplicado pela quantidade total estocada. Já a receita, lá em cima, é dada pelo preço da venda, 150, multiplicado pela quantidade vendida naquele mês, que foi chamado de P. E o 1 representa o mês de janeiro, como eu já falei anteriormente. E assim faremos esse mesmo procedimento para os demais meses até o mês de junho. O mesmo procedimento que fizemos agora para o mês de janeiro. Na formulação também encontramos algumas restrições, que são as inequações que representam os limites que já falamos existentes. A primeira restrição, ela nos fala sobre a capacidade de produção mensal de óleos vegetais, que é o primeiro limite que abordamos. Então, ela nos fala o quê? Ela nos fala que essa restrição, ela fala que o óleo vegetal tem um refinamento máximo de 200 toneladas, por isso que um VEG1 mais um VEG2 nos diferentes meses é menor ou igual a 200, porque o óleo vegetal ele tem refinamento máximo de 200 toneladas por mês, independente do mês. A segunda restrição, ela nos fala sobre a capacidade de produção mensal, aí sim, já dos óleos não vegetais. Então, mudando os tipos de óleos para OI1, OI2 e OI3, o refinamento máximo vai ser de 250 toneladas por mês. A terceira restrição, ela nos fala da quantidade máxima de óleos brutos armazenados, que é de 1.000 toneladas de cada óleo bruto a um custo de 5 libras por tonelada por mês, como vocês devem se lembrar. Vamos agora falar da quarta restrição. A quarta restrição, ela nos fala do balanço em estoque. Porém, não é possível armazenar óleos refinados nem o produto final. Então, fazendo o balanço de estoque e lembrando que, como eu falei, se tem 500 em estoque em janeiro, por isso esse menos 500 no final, passando para a esquerda da equação, poderia ser mais 500 e igualar a zero. E também em junho poderíamos passar pelo lado esquerdo da equação, fazendo com que estivesse menos 500 igualando a zero, porque
Perdão, como eu falei, em junho também teremos que ter essas 500 unidades em estoque de cada óleo bruto. Outra restrição que nos foi dada é a restrição de dureza. E para a definição do limite superior de dureza do produto final, devemos multiplicar os valores de dureza de cada tipo de óleo bruto pela quantidade usada. E esse valor deve ser menor ou igual a 6. Por isso, é menor ou igual a P, que é a quantidade produzida, vezes M, que é o mês. E o limite inferior segue a mesma lógica, porém a soma das multiplicações deve ser maior ou igual a 3. Já a sexta restrição, ela nos fala sobre o número máximo de óleos na mistura. E se o óleo for utilizado naquele mês, a variável booleana assume o valor de 1, caso contrário de 0. Lembramos isso. Desta forma, para que a inequação faça sentido, a inequação usa a variável in-use, que é a variável booleana, até 3 óleos podem ser utilizados na mistura. Outra restrição nos fala sobre a quantidade mínima utilizada. E essa quantidade mínima utilizada fala o que? Se um óleo é utilizado em um mês, pelo menos 20 toneladas dele devem ser utilizadas. Por isso, vamos pegar como exemplo. Se o óleo vegetal VEG1 for utilizado, ele tem que ser maior, a quantidade utilizada tem que ser maior ou igual a 20 toneladas, porque tem esse limite mínimo de 20 toneladas, essa quantidade mínima que deve ser utilizada. Outra restrição nos fala sobre algumas particularidades de uso. O que fala isso? Fala que se VEG1 ou VEG2, que são os óleos vegetais, forem utilizados em um mês, OI3, que é um tipo de óleo não vegetal, também deve ser utilizado. Portanto, in-use 1, que representa VEG1 menos in-use 5, tem que ser menor ou igual a 0. Por quê? Porque se VEG1 for utilizado, ele é 1. E aí, OI3 vai ser utilizado também. Isso, 1 menos 1 vai igualar a 0. Porém, tem a possibilidade de in-use 5 ser utilizado, que corresponde a OI3. E VEG1 não. Então, essa inequação seria menor que 0. E a segunda da mesma forma, Outra restrição fala sobre o balanço de material. E o balanço de material muito importante que eu falei bem lá para trás, como não há perdas durante o processo, a soma das quantidades produzidas de cada óleo no mês será igual ao total produzido. Então a soma de VEG1, de VEG2, de OI1, OI2 e OI3 vai ser igual ao total produzido nesse mês. Já uma outra restrição nos fala sobre a análise de produção mensal. E esse balanço será aplicado em todos os meses. Esse balanço nos fala o quê? Que a quantidade estocada no mês T-1 mais a quantidade comprada no mês T será igual à quantidade usada no mês T mais a quantidade estocada no mês T. Por fim, vamos estar aplicando a solução, aplicando o problema e evidenciando, explicando a solução do mesmo no IBM Simplex. Então, agora vamos estar utilizando o software IBM Simplex para rodar e solucionar o problema. Reparem que o problema já está aberto no programa e temos os arquivos lá em cima, .mod e .dat abertos. O arquivo .mod ele vai representar a definição do problema que estamos trabalhando, e o arquivo .dat ele contém os valores de entrada. Então, seguindo a recomendação do exemplo fornecido, vamos executar o problema utilizando o vamos ver aqui, MIP Formulation. E apertando aqui, vamos esperar alguns segundos. E já está aí a solução do problema. A solução do problema ela corresponde a isso aqui.
E vou aqui estar analisando passo a passo dessa solução fornecida pelo IBM Simplex para descobrir os valores assumidos por nossas variáveis e o resultado da função objetivo. O resultado da função objetivo, como vocês podem ver, deu 100.278,7 aproximadamente libras esterlinas. E esse é o valor de libras obtido com a maximização dos lucros, né? A primeira matriz, que é essa P que vocês estão vendo, o que ela representa? Ela corresponde à quantidade produzida em cada mês. E cada coluna da matriz, ela representa, ela nos mostra a quantidade produzida dos meses de janeiro a junho, respectivamente. Ou seja, esse 450 aqui, ele representa janeiro, aqui fevereiro, março, abril, maio e junho, respectivamente. Já a próxima matriz, a matriz BY, representa as quantidades compradas, sendo as colunas os meses, da mesma forma, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e as linhas, os tipos de óleo, sendo a primeira linha VEG 1, a segunda linha VEG 2, a terceira linha OE 1, a quarta linha OE 2 e a quinta linha OE 3. E ela diz respeito à variável B, que eu falei anteriormente. Em seguida, temos a matriz Store. Essa matriz ela é referente à estocagem, com os meses nas colunas, igualmente, porém, ela tem um diferencial. O que? Ela tem um mês a mais. Essa matriz ela representa... E por que ela tem esse mês a mais? Pois inicialmente já se tem 500 unidades, como eu falei lá no problema, de cada hora em estoque. Então ela tem esse um mês a mais e as colunas vão, ao invés de 1 a 6, vai de 0 a 6. E as linhas, da mesma forma de BY, representam os tipos de óleo. Já a matriz abaixo, Use, ela representa a relação. Ela tem a mesma relação, linha e coluna, meses e tipos de óleo, sendo as colunas os meses e as linhas os tipos de óleo. E ela diz respeito à variável U que trabalhamos. E por fim, a matriz INDUSE indica se o óleo foi usado ou não naquele mês, sendo também, mais uma vez, as colunas os meses e as linhas o tipo de óleo.